Estamos iniciando. Olá, meus amados, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Um bom dia para você que está acompanhando agora na estreia, né? O vídeo estreia todo domingo às 9 horas da manhã. Mas nós estamos gravando este vídeo e temos aqui professores convidados da nossa escola bíblica, alunos convidados também que estão ali presencialmente, mas tem essa oportunidade, fica aí este convite, você que faz parte do nosso grupo no WhatsApp, na igreja, pode participar da gravação da aula, pode assistir, se antecipar, né, e preparar, ter mais conteúdo, um conhecimento maior da palavra de Deus, para crescer e levar outras pessoas a crescerem também, né? Mas você que vai nos acompanhar depois, então, uma boa tarde, uma boa noite, uma bênção estar com você. Já vou fazendo alguns pedidos a você. Você está acompanhando pelo YouTube ou por uma das redes sociais, Instagram ou Facebook, deixa ali sua curtida, o seu gostei, o seu like, siga nossas páginas, as nossas mídias, se inscreva no canal. Você tem a opção de ativar os sininhos de notificação para você receber as notificações no seu celular, no seu smartphone, né, para você poder acompanhar em tempo real. E deixe seus comentários no vídeo. Coloque ali se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma contribuição. Você vai ver que no final eu vou ter uma lição aqui para você poder colocar. Coloque nos comentários do vídeo para você poder aí participar também. E com todo esse engajamento da tua parte, o vídeo ele vai sendo cada vez mais promovido e mais pessoas poderão ter acesso à palavra de Deus através aí do nosso canal, do canal de nossa igreja, tá bom? Nós estamos então na lição de número 4. Estamos trabalhando o livro do profeta Isaías, e a gente pega como um tema desse trimestre o Evangelho do Antigo Testamento. É uma expressão que foi colocada aqui, por quê? O livro de Isaías ele vai trazer aqui uma série de questões de advertências, não só ao povo de Israel, né, aos reinos do norte e do sul, Israel e Judá, como a todos os vizinhos, os impérios que assim surgiriam, que dominariam. Também ele traz uma mensagem sobre o fim dos tempos. Então ele é um dos livros que em parte é apocalíptico, tem uma literatura apocalíptica. Também e principalmente é um dos principais livros do Antigo Testamento, um dos principais livros messiânicos. Mas tudo isso você já deve saber se está nos acompanhando desde a lição de número 1. Bem, nós vamos falar hoje sobre a desobediência humana e o juízo divino. Então, esse é o tema de nossa aula, você deve ter visto aí no título: desobediência humana e o juízo divino. E será trabalhado aqui em cima dos capítulos de Isaías 24, 25, 26 e 27. Você, se já participa das nossas redes sociais, você deve estar recebendo todas as segundas-feiras a leitura da semana, para você começar a semana lendo a palavra de Deus. Você tem a leitura de segunda a domingo, né? Então, o domingo também não fica sem leitura, e você então passa 7 dias em contato, em comunhão com o Senhor, conhecendo a palavra, né? Mais uma vez, boa noite aos nossos professores, aos nossos alunos que estão aí conosco. Uma bênção ter vocês aqui conosco. Às vezes você vai me ver olhando um pouquinho para cá, porque eles estão aqui à minha direita, né? Para a gente poder visualizá-los, para poder conversar com eles. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo de número 24, versículo 5. É o texto tema, o texto áureo da nossa lição de hoje. E antes da nossa leitura, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar. Pai, obrigado por este momento que nós temos de reflexão da tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos, Senhor, que aplique a tua vontade, a tua verdade em nós. Pedimos, Senhor, e continue conosco durante toda esta semana. E que aos que começam a assistir esta aula no domingo, tenham isto como bênção para poder aplicar e viver a tua vontade durante toda a semana. Guarda-nos e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então acompanhe comigo a leitura de Isaías capítulo 24, versículo de número 5, diz assim: A terra está condenada pelos seus habitantes, porque desobedecem às leis
violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Bem, o contexto do capítulo 24 a 27 é um pouco diferente dos anteriores. Os capítulos anteriores, eles vão trazer uma série de advertências e já algumas sentenças sobre o reino de Israel como um todo, mesmo ele dividido nos dois reinos, norte e sul, e também todos os vizinhos de Israel. Então, até o capítulo 23, você tem toda essa questão ali de uma série de profecias contra os adversários e contra os próprios reinos ali, o chamado povo do Senhor. O capítulo 24, 25, 26 e 27 é um bloco separado que ele dá uma pausa sobre estas advertências e punições contra reis e reinos. O capítulo 24 a 27, ele vai trabalhar sobre toda a questão da postura da humanidade, de todos. Então, ele não vai falar somente a Judá, somente aos que levarão Judá e Israel ao cativeiro. Não, ele vai trabalhar a toda a humanidade numa atitude de condenação e de mostrar, olha só o que a atitude de vocês fez, olha o que levou. Olha as consequências sobre toda a criação, olhem as consequências sobre a vida de vocês, sobre os seres humanos, olha o que vai acontecer no futuro. É claro, e graças a Deus, aí é literalmente falando, também ele não termina este bloco, este trecho apenas com punição, mas também vai trabalhar um pouco sobre a esperança, porque toda vez que Deus trabalha a questão do juízo, ele mostra que pós-juízo haverá sim salvação, haverá sim a esperança. Então ele renova tudo isso, principalmente ali no capítulo 27. Então, este é o panorama das nossas lições. O capítulo uma coisa que você precisa entender para quando estiver lendo estes capítulos, né, do 24 ao 27, é a base. Porque o tempo todo Deus está dizendo: olha, vocês deixaram de cumprir, vocês abandonaram os mandamentos, abandonaram os decretos. E ele está se referindo a toda uma literatura que era chamado e ainda é chamado pelos estudiosos de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como também os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E estes livros contêm toda a lei que era colocada ao povo de Israel. E, consequentemente, não somente ao povo, mas uma legislação que deveria ser passada ao mundo antigo. Israel era o povo escolhido de Deus para ensinar às nações quem era este Deus. Não era um povo, olha que interessante. O povo de Israel não era um povo escolhido para ser salvo. Olha, nós somos o povo escolhido e exclusivo de Deus e somos só nós. Não. Eles deveriam ser a luz às nações, mostrando o único e verdadeiro Deus e como este Deus desejava que toda a sua criação vivesse. Israel não entendeu isso. O tempo todo ela permaneceu egoísta, achando que de fato era o seu Deus e só o seu Deus. E mais ainda, em um determinado momento, eles se viram maiores do que Deus. E a gente vai entender um pouquinho desse panorama. Então, primeiro, vamos observar aqui um resumo. Se você quiser um resumo, olha, eu queria saber de maneira resumida os 5 livros da lei. Então, eu recomendo que você leia, e aí tem que ler um livro todo, que é o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ele traz um resumo de toda a legislação judaica passada por Deus ao povo. Né? Então, você tem aqui, e eu quero convidar você a ler um trecho comigo. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7. Vou pedir aí a um dos professores ou alunos que faça essa leitura para mim. Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 12 e 13. Quem achou, abra o seu microfone e leia, por favor. Deuteronômio 7, 12 e 13. Deuteronômio 7, 12 e 13. Se vocês derem atenção a essas leis e as cumprirem fielmente, o Senhor nosso Deus manterá a sua aliança e continuará a amá-los, conforme prometeu aos nossos antepassados. Ele os amará e abençoará.
e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas de cereais, uvas e azeitonas, e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus lhes dará todas essas bênçãos na terra que ele vai lhes dar, conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Muito obrigado, Márcio. Bom, então esse é um resumo do pensamento do Antigo Testamento, um pensamento do qual está construído ali o livro de Isaías também, né, aos que o lerem ali neste período antes de Cristo, nesse período aqui do Antigo Testamento, aonde Deus abençoaria a nação, o povo que obedecesse, e este abençoar se traduzia no seu dia a dia, então na sua colheita, em todos os seus recursos naturais. E olha que interessante, né? Como hoje nós estamos sofrendo com escassez. Então, por exemplo, você tem ali problemas na Europa, onde eles estão tendo escassez de gás para o aquecimento, porque é um continente mais gelado, né? Em relação ao nosso, temperaturas em algumas regiões abaixo de 0 graus, né? Então, e ali eles precisam do combustível para poder ali ter o aquecimento na casa. Então, para eles não é só em relação a aos carros, né, o combustível, o gás feito pelo petróleo ou até regiões que há gás natural ali, por devido a essa escassez, estão tendo problemas. Nós temos aqui no Brasil os períodos de estiagem, não é só no Brasil, nós não temos esta exclusividade, né, em todo o mundo se passa isso, em algumas regiões muito pior do que o Brasil. Há países no mundo que só chove 3 meses no ano, eles ficam 9 meses sem chuva. Então, perceba como a bênção do Senhor se dá sobre um povo, sobre uma nação, que escolhe permanecer fiel. Então, este é o pensamento que era construído ali no Antigo Testamento. Agora, vamos observar as consequências de uma desobediência. Aí nós vamos começar a trabalhar, então, alguns textos já da nossa lição. Então, fique aí com a tua Bíblia aberta em Isaías capítulo 24. Cíntia, por favor, lê para mim aqui o 24, o versículo 1 e o versículo 19. Isaías 24, do 1 e o 19, tá? Não todos, somente o 1 e o 19. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará a sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo. É isso, né? Do 1 ao. Isso, tá certinho. Agora o 19. Peraí. É 24 do 1 ao. Não, 24, só o 1 e depois agora o 19. Isso. Agora eu vou ler o 19. A terra foi devastada, está destruída, totalmente abalada. Muito bem. Vamos ver aqui, eu vou puxar o pessoal que está aqui comigo. Vamos ver se vocês conseguem lembrar na memória um versículo que fala, um versículo bem famoso, antigo, um dos mais antigos, diria eu, por conta do episódio que ele narra. Um versículo que fala que a terra ela está sendo, ela será ali condenada, ela vai sofrer, ela é amaldiçoada por conta da atitude do homem, ou melhor, por conta do pecado do ser humano. Alguém lembra aonde que se vê esse texto pela primeira vez? Após a queda do pecado original, pastor? Isso, exatamente. Ali em Gênesis, capítulo 13, perdão, capítulo 3, versículo 17,
Deus fala a Adão, e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará, e se alimentará dela todos os dias de sua vida. Então perceba o seguinte: não é a primeira vez que a atitude do ser humano contrária à vontade de Deus, ou seja, a desobediência, traz condenação não somente ao ser humano, afeta toda a criação, afeta a terra. E olha que interessante, quando o versículo 24 que foi lido aqui, o capítulo 24, versículo 1, que foi lido pela Cíntia, diz que isso se espalhará aos seus habitantes. E ele diz, será o mesmo, versículo 2 ali de Isaías 24, será o mesmo para o sacerdote e o povo, o senhor e o servo, a senhora e a serva, o vendedor e o comprador, quem toma emprestado e quem empresta, o devedor e o credor. Ou seja, não escapa. Queridos, a gente tem que começar a pensar não só de maneira individual, no meu relacionamento com Deus, mas como a falta e a ausência ou a desobediência no meu relacionamento com Deus afeta todos os que estão ao meu redor. Esse é um ponto que a gente tem que observar. E quando nós estamos entrando aqui falando sobre justiça, sobre juízo divino, a gente tem que entender que boa parte do juízo divino, algumas vezes acontecerá ou aconteceu, como foi com Israel ali, aonde Deus levou, foi o próprio Deus deles que levou o povo ao cativeiro. Falou, olha, por conta da desobediência de vocês, vocês serão cativos. Então, uma punição decretada. E isso a gente já viu em outros textos bíblicos do livro de Isaías e também de vários outros profetas, né? Mas aqui a gente está falando de consequências. A punição divina também vem através das consequências das nossas ações, tá? Então, observando aqui o nosso dia a dia, supondo que você seja uma pessoa de fato que obedece ao Senhor em 100%. Mas você tem vizinhos que não são obedientes ao Senhor. E os seus vizinhos são envolvidos com o crime, por exemplo. E aí você vai ali, é chamada a polícia, eles vão até a casa dos seus vizinhos, prendem os seus vizinhos, e tudo sai na televisão, e é um caso famoso, e fica aquele endereço, aquela região marcada, aquela rua marcada. Aí você quer tentar vender a tua casa. Se você conseguir, vai ser por um preço muito abaixo. O Márcio, quando a gente contei esse exemplo antes da gente começar a aula, ele deu um exemplo muito pior. Ele disse, olha, imagine então se seus vizinhos são criminosos e começam a trocar tiro com a polícia. E aí sobra para você. Infelizmente, isso é uma realidade. Muitas pessoas que moram em comunidades ou próximas de comunidades são pegas no chamado fogo cruzado. E a maioria das vezes o que nos choca são crianças. Mas o que aquela criança fez de desobediência ao Senhor? Olha, muitas vezes não fez nada, porque ela, às vezes, pela idade, ela nem tem consciência de desobediência. A gente fala de crianças, por exemplo, pequenas, de 2 anos, bebês. Eles não têm consciência do mal ou do pecado. E aí você se pergunta, ora, mas por que isso? Ele não fez nada para merecer. Entenda que todas as nossas ações, elas não só nos afetam, mas afetam os que estão ao nosso redor, afetam a nossa nação. E isso traz consequências. A gente, quando abre a nossa Bíblia no livro de Provérbios ele é carregado de orientações sobre más atitudes, por exemplo, da liderança de um país. Então, quando você abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 29, Provérbios 29, versículo 2 e versículo 4. Olha aqui o versículo 2. Diz assim: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. E aí o versículo 4 diz em relação a um rei: o rei que exerce justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína.
E aí você fica pensando, Senhor, mas eu tenho sido tão fiel, por que que eu estou sofrendo tanto? Ora, porque a sua nação não é fiel. Os seus governantes não são fiéis. Os seus vizinhos provavelmente não são. Então, nós temos que observar que muitas vezes a nossa nação ela tem empobrecido, ela tem tido dificuldades no crescimento, em coisas muito simples como ter saneamento básico, porque as pessoas têm desobedecido a Deus, e isso é consequência da desobediência. Então, às vezes, não tem nada a ver com você, tá? Às vezes, realmente não tem nada a ver, mas nós pagamos pela desobediência da nossa nação. Mas eu quero trabalhar aqui alguns aspectos um pouco mais pessoais, agora olhando para nossa, para o nosso momento ali, para o nosso dia a dia e observar algumas situações que vão começar a refletir. Então, pensa que você, é um convite aqui a você a pensar nas suas atitudes. As suas atitudes, elas têm de fato honrado ou desonrado, têm demonstrado obediência? Agora, quando eu estou querendo, eu quero que você seja humilde nessa ação. Não quero que você pense no geral, eu quero que você pense no específico. Suas palavras em todas as suas conversas, sua forma de dirigir, sua forma de se relacionar com todas as pessoas que te fazem mal. Não estou falando das boazinhas, não estou falando do seu relacionamento com as pessoas que você ama. Como tem sido a sua atitude para com elas? Ah, muitos dos reinos aqui, nós extraímos algumas informações aqui da revista, e uma outra pergunta fica: muitos reinos de Deus foram punidos por sua desobediência. Será que isso está acontecendo na nossa vida? Será que nós temos sofrido punições, consequências da desobediência no nosso casamento? Vamos pensar aqui bem no individual, no nosso casamento, na relação de trabalho, na relação dos clientes, no estudo, na escola, na faculdade, no relacionamento com vizinhos, no relacionamento com amigos, com parentes? Será que isso tem sido consequência das minhas ações? Então, é algo que você sempre precisa questionar, fazer este autoexame. E olha, eu quero te fazer com que você seja mais ousado. Você possivelmente pode estar se relacionando com algum filho de Deus, uma pessoa que realmente confia no Senhor. Então, a este, peço uma avaliação. Eu tenho demonstrado honrar a Deus? Então, não fique só com você, não. Pergunte para outra, uma pessoa que realmente é temente ao Senhor, que pode ser aí seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, um vizinho, um irmão da sua igreja. Olha, eu tenho demonstrado que eu sou obediente a Deus? Tem algo que você acha que eu estou falhando? Então peça a ajuda dessas pessoas. Agora, o mais importante, peça ajuda ao Senhor. Pergunte ao Senhor, Senhor, o que eu tenho falhado? E aí, a partir daí, você começa a pensar, se eu estiver fazendo isso, como eu posso evitar de fazê-lo? Então, lembre-se que o evitar não é só não vou mais errar, é vou começar a praticar o correto, tá? Nós deixamos de desobedecer a Deus não quando a gente não faz nada, e sim quando a gente começa a fazer aquilo que é da vontade de Deus, tá? Então esse é um pensamento que é colocado aqui. Olha um aspecto, olha como que isso se dava na vida do povo de Israel. Então, vamos de novo ali para Deuteronômio. Vamos ali no capítulo de número 8 agora. Deuteronômio, capítulo de número 8. Nós vamos ler aqui do versículo 8 até o versículo 10. Desculpa, do 8 ao 10 não. Deuteronômio 8, do 10 ao 14. Ok, acompanhe comigo aqui, Deuteronômio 8, 10 a 14. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele lhe deu.
Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos e às suas ordenanças, e aos decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens. O seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor que tirou do Egito, da terra da escravidão. E aqui eu quero convidar você a voltar ali em Isaías, agora no capítulo 25, então pulando do capítulo 24 e indo ao capítulo 25, versículo 1. Isaías 25, 1 diz: Louve o Senhor, tu és meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas. E aqui, parte desta obediência está na manifestação da gratidão. Uma palavrinha que está na moda, uma palavrinha que muitos que trabalham com inteligência emocional falam, pratique a gratidão. E aí você vai também aprender a ver coisas boas que estão acontecendo na tua vida. E isso era uma coisa que acontecia com o povo de Israel, com aqui o reino de Judá, por exemplo, aonde eles começaram a crescer. E eles começaram a dizer, olha que povo grande, olha como nós conquistamos coisas, olha como nós alcançamos as coisas. E aí você começa então a ver um orgulho. O problema da falta de gratidão ao Senhor é que ele traz no teu coração o orgulho. E o orgulho, infelizmente, te cega, mostrando que você conseguiu conquistar. Isso começa primeiro refletindo a Deus. E aí você já não agradece mais a Deus. Ah, mas eu consegui este salário. Ah, mas eu conquistei este emprego. Ah, mas eu consegui com o meu dinheiro comprar isto ou aquilo. Cheguei, realizei este sonho. Vamos supor, vamos tirar Deus da equação nestas questões de trabalho, de conquista de emprego, ou de crescimento de empresa, ou de conquistar um estudo. Vamos colocar só o seu esforço pessoal. Você não precisa de saúde para fazer isso? Você não precisa que as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que vivem com você, pessoas de quem você cuida, que tenham saúde também, para que você possa se focar, ter o foco nisso? Então, a gente tem que pensar de maneira ampla. Claro que você não conquistou esse salário sozinho. Você nasceu com uma capacidade intelectual que algumas pessoas não nascem. Algumas pessoas enfrentam dificuldades maiores. Então, você não tem mérito, nem os seus pais. Seus pais não controlam a forma com que você foi gerado. Nós não temos a perfeição na ciência para corrigir deficiências genéticas. Então você já saiu na frente de algumas pessoas. Bom, se a gente for olhar em números de muita gente. Então você que tem aí os seus 5 sentidos em perfeito estado, então você já tem que pensar assim, não. Você já começou de uma forma diferenciada. A ingratidão, ela cega você para as atitudes de Deus, mas também cega para as atitudes de outras pessoas. E aí você começa a ouvir pessoas dizendo, eu me fiz sozinho. Ninguém nunca me deu nada. Que mentira! Quem paga o teu salário? Quem compra os produtos que você vende? Quem ensina? Não, eu não tive professor nenhum. Ah, você leu livros. Você conheceu conceitos. Você teve pessoas que te ensinaram. Você pode ter ido atrás, você pode não ter tido facilidade para conseguir estas coisas. Saiu de uma região de dificuldade, nasceu com algum tipo de deficiência, alguma dificuldade. Mas não, ninguém faz nada sozinho. Sozinho a única coisa que você faz é morrer. Deixa um bebê
sozinho e ele morre. Então, quando você não exercita a gratidão ao Senhor, você vai começar a não exercitar a gratidão a mais nada. E aí você não começa a ver a ação de Deus como Israel não viu. E isso vai gerar consequências, porque sabe qual é o pensamento que forma? Ora, se eu conseguir tudo sozinho, se eu não preciso do Senhor, então também não preciso obedecê-lo. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, queridos: Deus não é um pai mandão que diz, me obedeçam porque sim. Quando você observar, então, faço um convite a você. Leia depois Deuteronômio capítulo 6, 7 e 8. Tá? Leia esses 3 capítulos. Deuteronômio, capítulo 6, 7 e 8. Todos os mandamentos do Senhor, eles implicam a promover a justiça numa nação, a justiça num país. O cuidado não só da tua casa, não só da tua família, mas o cuidado do teu próximo. O cuidado com o estrangeiro. Porque quando você tem a justiça na ação, você elimina a miséria. E quando não há miséria, uma série de coisas já deixam de existir. Você não tem o roubo, você não tem pessoas tentando levar vantagem para subir na vida rápido, porque observam que se permanecerem de maneira correta, firme e justa, elas vão progredir, então elas permanecem seguindo as regras do jogo, né? E você vai ter aí vários aspectos da lei do Senhor que vai abençoar a nação. Pega os 10 mandamentos. Vamos pegar ali os mandamentos que vão trazer, tem um relacionamento com as pessoas. Não matarás. Bom, já está bem óbvio, porque você não deve matar, é uma lei do Senhor. Não tirarás o que é teu, não furtarás, não roubarás. Não dê falso testemunho. Toda vez que você mente para alguém, você está, então, enganando, distorcendo um fato e muitas vezes até não revelando uma verdade sobre outra pessoa. E aquela pessoa, ela está tendo a sua imagem distorcida. Às vezes ela tem uma imagem ruim mesmo, às vezes ela fez algo ruim, você está mentindo sobre aquilo, ou ela tem uma imagem boa e você está mentindo sobre aquilo também. Nosso país, o Brasil, ele está lotado disso. Políticos mentindo uns sobre os outros, acusando uns aos outros. Às vezes, sim, o político é inocente, às vezes, sim, ele não fez aquilo. Mas uma pessoa apenas que deu falso testemunho já desacredita, descredibiliza aquela pessoa pública. Né? Observe aí outros mandamentos. Não cobiçarás a mulher do próximo. Foi escrito ali numa sociedade patriarcal, então a gente pode olhar, não cobiçarás também o marido do próximo, ou qualquer pessoa que não seja sua. Né? Então, olha, você já não vai ter intrigas, você já não vai ter o desrespeito à mulher, o desrespeito ao homem também há, em uma minoria, mas há também. Você já não vai ter problemas de brigas. Então, observe como a lei do Senhor ela conduz a um caminho de paz de uma nação. E como é bom guardar os mandamentos do Senhor, porque faz bem. Gente, não é porque eu vou conquistar alguma coisa, não. É Deus que concede todas as bênçãos. A gente não está dizendo a você, obedeça ao Senhor para alcançar. Não, se você obedecer ao Senhor, certamente você alcançará, porque a obediência ao Senhor traz bênçãos. Da mesma forma que a desobediência traz consequências ruins, a obediência traz consequências boas. Constrói um bom relacionamento com os que estão próximos a você. Já pensou não ter discussão na vizinhança? Porque você segue todas as regras, todos seguem, todos ajudam, todos demonstram amor, além de seguir regras, vão além das regras, demonstram amor um ao outro. Já pensou como é que é uma rua, um bairro assim? Olha, tem alguns conhecidos, alguns amigos que moram em prédios, em regiões, meu pai mesmo, mora em um prédio onde as pessoas demonstram amor uns aos outros, socorrem uns aos outros, e sabe o que acontece? As pessoas não querem mudar de lá. As pessoas não querem sair daquela região. Falar, vou perder as pessoas que estão aqui ao meu redor. Pessoas que me amam e eu vou para um lugar que eu não sei. É isso que acontece. Por isso que você vê, por exemplo, alguns estrangeiros em que as nações têm prosperado ali, eles não querem deixar a nação deles. Porque boas coisas têm acontecido.
Então, nós temos que observar isso. Agora, algo que eu quero deixar no teu coração, porque você pode estar pensando, eu estou buscando ser fiel, eu estou sendo fiel. Ainda não cheguei lá, mas eu estou sendo. Mas eu estou sofrendo tanto. E muitas vezes, por obedecer ao Senhor, é que eu estou sofrendo. E aí a gente tem que tomar um cuidado de não entender a aflição ou o sofrimento como punição. Poxa, mas a Bíblia, lembre-se que esse é o pensamento categórico do Antigo Testamento, que é inclusive questionado no livro de Jó. Jó é julgado como um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E ele sofre tudo o que sofre ali no livro de Jó. Para quebrar esse pensamento e entender que não é bem dessa forma. Quando você lê João, capítulo 3, capítulo 16, hoje eu estou misturando muito número. João, capítulo 16, versículo 13. Eu vou pedir a alguém que leia para mim, vou repetir agora do jeito certo. João, capítulo 16, versículo 33, tá? João 16, 33. Um texto bem conhecido, já falamos dele várias vezes nas últimas 3 semanas, eu já citei esse texto. Então, abra sua Bíblia aí, abra seu microfone, aí eu não vou escalar ninguém agora. Então, leia para mim esse texto. João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Muito bem, então aqui Jesus falando aos seus discípulos em João 16. Se você ler do versículo 25 até o 33, você vai entender o que é eu lhes tenho dito estas coisas. Jesus começa a dizer aos discípulos, olha, se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão sofrer. Mas pastor, a Bíblia já não disse que se as pessoas obedecerem a Deus, elas serão abençoadas? Lembre o seguinte, Deuteronômio 6, 7, 8 está falando a toda uma nação. Se você individualmente obedece ao Senhor, a sua nação, o seu vizinho, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu patrão, o seu sócio, os seus clientes, eles não obedecem. E quem anda em desobediência ao Senhor, ele não quer o bem daquele que anda em obediência. Porque estão seguindo caminhos totalmente opostos. E é o que acontece com Jesus. Jesus obedece ao Senhor, diz o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, que ele é obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência de Jesus é que o leva à condenação por parte dos romanos, incitado pelos judeus ali, em especial os chefes dos judeus, os chefes dos sacerdotes, os sacerdotes ali que exerciam o poder naquela época. Porque Jesus estava obedecendo ao Senhor, mas boa parte da nação judaica não estava. E isso impera em consequências. E aí você vai ver a aplicação agora. Então, mais uma vez, eu vou pedir que alguém aqui da classe abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4, vai lá do 12 até o 16. E aí lê para mim então esse trecho, e aí você que está nos acompanhando pode ler aí também. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16, e olha só o que o apóstolo Pedro vai nos falar sobre isso. Pode ler, por favor. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado.
mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Perfeito, muito obrigado, Márcio. E aí você vê então o que que o apóstolo Pedro está falando. Olha, se você for sofrer, que não seja por desobediência ao Senhor. Sofra por obediência, porque saiba que se você seguir a Jesus Cristo, e o próprio livro de Isaías, quando você vai avante nos capítulos, eu não vou trazer ali tudo que vai acontecer, porque a gente vai estudar esses trechos. Mas quando você for avante, nos capítulos ali, você vai perceber que o servo do Senhor, vai ter uma das profecias sobre o servo do Senhor, que este servo do Senhor seria morto. Ele está falando de Jesus, tá? Então, sim, obedecer ao Senhor traz sofrimento, porque o mundo desobedece, mas não quer dizer que o Senhor não deixa de lhe abençoar. Todo aquele que estiver ao seu redor será abençoado e vai perceber a presença do Senhor na tua vida. Então, você não vai sofrer internamente. Você não vai sofrer porque procura problemas. Você vai internamente, a gente tem falado isso aos domingos, né, sobre vivendo pelo Espírito e sobre o resultado do Espírito, o fruto do Espírito na vida, como isso vai te mudando de dentro para fora. E como diante de todas as circunstâncias, você consegue fazer isso que o apóstolo Pedro está falando. Aqui é um dos exemplos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, só para vocês terem uma ideia, ele começa numa ideia inicial do apóstolo Paulo em Gálatas. A primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma das primeiras cartas escritas. Não é a primeira de todas do Novo Testamento, mas é uma das primeiras cartas escritas. E ela é desenvolvida ao longo de todas as cartas. O fruto do Espírito é desenvolvido ao longo de todas as cartas do apóstolo Paulo e também do apóstolo Pedro. Por quê? A ideia do fruto do Espírito não é do apóstolo Paulo. É o Espírito Santo que foi, demonstrou e falou a ele. Bem, aqui então você vê uma parte, uma manifestação do fruto, que é a alegria. Nós falamos no domingo retrasado sobre a questão da alegria no Senhor. E ela não está sujeita às circunstâncias que estão ao meu redor, ou seja, ao meu sofrimento. Eu consigo manifestar essa alegria por obediência ao Senhor. Então, perceba isso, e como faz a diferença, e como mesmo no Novo Testamento, nós somos sim abençoados por continuar obedecendo a Deus, e realmente vale a pena, as consequências valerão, né, do que nós vamos receber aqui neste momento em vida. Agora, a literatura de Isaías, a partir do capítulo 27, do versículo 2 em diante, ele começa a trazer mais uma vez um pouco dessa literatura apocalíptica. E aí eu quero convidar aí os alunos, os professores que estão conosco aqui, a responder aqui a minha pergunta. O que você pensa quando se fala sobre uma mensagem apocalíptica? O que você pensa sobre a mensagem apocalíptica? Então, abre aqui o seu microfone, participa aqui conosco e me dá a tua opinião. Me vem na cabeça uma revelação do fim dos tempos, né? Apocalipse, o pastor mesmo falou que é revelação. E uma coisa que eu tinha na cabeça de pensar Apocalipse, puxa, é o fim do mundo, as coisas vão estar acabando. Mas não, é a revelação de Deus para o final dos tempos, né? Então já está bem internalizado na minha cabeça, né? É a revelação do que vai acontecer no final de todas as coisas, como vai ser o julgamento, como que vai ser a transição, né, dessa nossa vida aqui na Terra para quando todos estiverem junto de Deus. Me vem isso na cabeça. Alguém mais? Eu também penso assim, quando fala do apocalipse, né? Eu penso nisso. Antes eu tinha o temor, né? E agora eu já entendo como uma revelação mesmo. E também a gente pensa no dia do juízo, né? O juízo final. Dia que a trombeta soará.
as trombetas. Muito bem. Pode falar, Beth. Eu também já penso no arrebatamento. Vou nesse lado do arrebatamento. Quando fala em Apocalipse, a gente já pensa, tá chegando o fim, já o final de tudo e a vinda de Cristo. É o que me vem na cabeça. Muito bem. Eu falei do 27, mas eu quero começar com o 26, tá? Obrigado, Beth, obrigado, Márcio, obrigado, Cíntia, pelas contribuições, mas eu quero trazer para vocês, como Isaías faz aqui, eu quero trazer o Apocalipse para o presente, porque a gente realmente olha para o futuro. Quando a gente fala sobre Apocalipse, a gente pensa sobre a revelação no fim dos tempos. Mas como isso é aplicado na minha vida hoje, na minha vida agora que estou assistindo essa aula, estou aqui participando dessa aula. Então vamos fazer algumas leituras aqui. Primeiro, Isaías 26, do 1 ao 4. Então, Isaías 26, do 1 ao 4, vamos ler aqui comigo, diz assim: Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação com muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás a perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui, começando pelo versículo de número 1, é que a literatura apocalíptica ela traz uma mensagem de salvação. Então, a gente acha que é só naquele momento do evangelho ou dos evangelhos que nós observamos isso, e não, a gente vê a mensagem de salvação já no Antigo Testamento, aqui com Isaías, e falando sobre o fim das coisas. No fim de todas as coisas, o que haverá? Haverá salvação. O fim dos tempos não é para aquele que não confiou em Jesus Cristo, que não entregou sua vida a Jesus Cristo. Este é o fim para aquele que viveu na desobediência. E quando eu digo esta desobediência, eu não estou falando de um mandamento ou de alguns mandamentos específicos. Eu estou falando sobre o mandamento de não crer no Filho de Deus como o único e suficiente Salvador. Se você não seguiu este mandamento do Senhor, você não crê que Jesus é o único Salvador, realmente você não experimentará dessa salvação. Essa salvação ela está estabelecida aqui. E é muito curioso quando você continua lendo, inclusive o capítulo 27, como ele se refere a Jerusalém, ou como Sião. Sião é o monte onde está, o Monte Sião é onde está a cidade de Jerusalém. E aqui, se você for olhar apenas o Antigo Testamento, você vai entender que a cidade de Jerusalém hoje, que continua lá no Monte Sião. Não. Quando você lê Apocalipse, capítulo 20 e 21, aliás, perdão, o 21 e o 22, você vai observar que é a nova Jerusalém, a cidade do Senhor, o céu, como você costumeiramente deve conhecer os céus, ele também é chamado como a nova Jerusalém. Jerusalém é cidade de paz, esse é o significado do nome da cidade. É a cidade do Senhor, que então ele descreve aqui sobre essa questão dos muros, das trincheiras, as nações, a nação que entrará será guardada pelo Senhor. Olha aqui, seguindo aqui no capítulo 26, olha aqui como que Deus trabalha essa questão da salvação. Olha o contraste do que o ser humano faz e olha o que Deus faz. Então, o 26, agora olha o 18 e o 19. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas damos luz no vento. Não trouxemos a salvação à terra. Não demos à luz os habitantes do mundo. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem. Olha como ele está dizendo no presente, apesar de ser algo futuro, ele está falando no presente. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu
orvalho, é orvalho de luz. A terra dará a luz aos seus mortos. Então, o primeiro ponto é que ele está falando de uma mensagem de ressurreição que se manifesta no futuro, que se manifesta na literatura de Apocalipse, por exemplo, mas isso é para ser pensado e hoje, esperança hoje. Não é algo que eu olho para o futuro e distante. E agora a implicação disso no capítulo 27, quando eu tenho essa consciência dessa mensagem do Senhor, olha aqui que diz no 27, versículo 3. Isaías 27, 3 diz assim: Eu, o Senhor, sou seu vigia, rego-a constantemente e a protejo de dia e de noite, para impedir que lhe façam dano. E esse trecho aqui do capítulo 27, do versículo 2 até o versículo 13, ele está falando ao povo de Israel como um todo, né, tanto ao reino do norte quanto ao reino do sul. Ele fala ao povo de Israel e ele está mostrando ali como que o Senhor continua e continuará cuidando. Então, quando você lê não só o livro de Apocalipse, mas profecias que falam sobre o fim dos tempos, em Isaías, em Daniel, em Ezequiel, Mateus, capítulo 24 e 25, isso deve guardar o teu coração. Esse tipo de literatura, esse tipo de revelação tem que te dar segurança. Deus está protegendo e garantindo a tua vida até a eternidade. Não é até o final dos tempos. Porque o final implica em fim. Quando eu digo final dos tempos, quer dizer que vai terminar. Não, é além. É a eternidade. Então, quando eu penso nessa literatura, isso tem que me trazer muito mais segurança do que apenas é algo que de fato vai acontecer. E aí a pergunta que fica no final é o que está lá no versículo, a frase que está lendo no versículo 26, no capítulo 26, do versículo 8. E Isaías diz assim: andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor, o teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. E a pergunta que eu faço pensando nesse versículo é: por onde eu tenho andado? Eu contemplando o futuro, contemplando o fim das coisas, contemplando a minha nação que caminha de um jeito muito desastroso, contemplando a minha vida, eu olhando para a minha vida, como eu tenho andado. Olha como que ele diz, andando nos caminhos das tuas ordenanças, ordenanças também é uma palavra para juízos, mandamentos, decretos, leis, andando pelo caminho, quando eu obedeço ao Senhor, eu espero nele, eu tenho esperança nele. Veja, desobediência não é só uma consequência em punição, mas também é um motivo de desesperança. Quando você não obedece ao Senhor, você perde a esperança. Sabe por quê? Tua nação está desobedecendo a Deus. Teu país não está seguindo ao Senhor. Não está. Aliás, infelizmente nenhum deles, nenhuma das nações. E aí você olha e fala, nossa, cara, mas como o Brasil tá difícil. Olha, eu não tenho fé que em vida eu vou ver o Brasil. Olha, nem sei se os meus netos vão ver o Brasil. Percebe como essa mensagem é de desesperança? Até o mais otimista, quando começa a entrar, por exemplo, no meio da política, no meio empresarial, começa a ver, olha, no fundo todo mundo tem um motivo escuso, no fundo todo mundo tem um pensamento egoísta, até tem alguma gente boa ali, mas é uma minoria que não vai prosperar, né? Porque, por exemplo, a corrupção no Brasil, ela faz escola. E ela não faz escola lá no Senado, no Congresso. Não, ela faz escola antes. O pessoal que tá nem ainda entrou, mas quando entra já está pensando, ou se entrar já está pensando como vai levar a vantagem.
E quando você pensa dessa forma, você vai se desesperançando, você vai perdendo a esperança. Agora, quando você obedece ao Senhor, além de tudo, a tua esperança é renovada. Ele diz: o teu nome, a tua lembrança são o desejo do nosso coração. Então, a minha motivação é servir ao Senhor. E aqui, então, para encerrar a nossa aula, eu quero deixar uma lição de casa. Você compor aí uma frase ou um pequeno trecho ali para você postar aqui nos comentários no YouTube, por exemplo, ou no Face, ou no Insta da igreja, ou então na sua rede social, aí marca a igreja, coloca o arroba, e aí uma das nossas redes sociais, ou hashtag, assim por diante, né? Uma frase com as seguintes palavras: desobediência, castigo, juízo divino e bênção. Então, olha aí as palavras: desobediência, castigo, juízo divino e bênção. Para nós entendermos que o juízo divino, ele não está somente posto na punição, mas também no abençoar de Deus em vários aspectos, muito além de uma casa, um carro, uma família grande. Vai muito além, porque estas coisas todas passam. Mas aquilo que Deus constrói dentro de você, isso permanece eternamente. Então, olhe todas as bênçãos que estão dentro e fora do Senhor. Dentro e fora de você que o Senhor te dá. E aí fica essa atividade, então, escreva aí uma frase que vai trabalhar essas 5 palavrinhas: desobediência, castigo, juízo divino e bênção. Tá bom? Essa é a nossa lição de hoje. Espero que você que está nos acompanhando esse domingo ou vai acompanhar durante a semana tenha aí uma semana abençoada. Mais uma vez, minha gratidão aos professores e alunos que estão conosco aqui. Foi um prazer ter vocês para nós aqui, dizendo nesta noite, né? Mas para você aí, provavelmente, neste dia. Você que tem aí nos acompanhado através das redes sociais, a gente dá o convite a você para estar conosco lá presencialmente. Rua José Mascarenhas, 1789. Nossa escola bíblica dominical presencial começa no domingo, sempre às 9h20. Nossa celebração coletiva, nosso culto, também às 10h30. Além das programações online, por exemplo, o culto de oração, todas as quintas-feiras, às 20h. E outras programações que nós temos, que aí é para quem faz parte do nosso grupo no WhatsApp. Então, programação de mulheres, alguma outra palestra, programação com jovens ali presencialmente também. Você quer fazer parte? Manda uma mensagem inbox ali no Insta ou no Face e a gente inclui você no grupo do WhatsApp para você poder estar cada vez mais inteirado e participando das nossas programações, tá bom? Deus abençoe vocês, um grande abraço. Pessoal aí quiser se despedir também, pode abrir teu microfone e fica à vontade. Agradecer o pastor pela aula aí. Que Deus continue abençoando o pastor com sabedoria para o pastor poder continuar abençoando a gente, né? Todos nós aí da igreja. Eu também quero agradecer, pastor, pela aula. Pedir perdão aí que ainda não parei por hoje, corrida. Ainda estou aqui na frente da escola do Alisson agora, que ele sai 9h15. Por isso que eu peço perdão aí por todo esse transtorno. Acho que eu tenho que ouvir, assistir a aula meio escondidinha. Mas eu agradeço muito. E depois eu pego com os irmãos pelo Zap a aula que o estudo. A lição, né? Beleza, a gente caminha também, viu? Você que nos acompanha, a gente caminha pelo WhatsApp a lição da semana. Para você estudar ali, não só fazer a leitura, mas poder ter um texto para te ajudar, para te guiar nesse estudo, tá bom? Obrigada, pastor. Boa noite, gente. Obrigada pela aula. Uma boa noite, queridos. Deus abençoe a todos.